Shalom Adonai. A paz do Senhor, amados. Pronto. Queridos amados, mais uma live, né? Mais a gravação de mais um programa nosso. E se você gostar, você vai lá no nosso canal do YouTube da Igreja Água Santa. Deixe seu like, né? Ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Vai receber novas notificações. E se gostar, compartilhe. Pronto, e ficar agradecido. Precisamos desse compartilhamento para atingir esse número absurdo aí do YouTube, para poder transmitir as lives direto pelo celular. Porque a internet no país está terrível por conta dessa pandemia, todo mundo linkado, né? Verdade. Mas assim está dando certo, porque estamos gravando, quando tem menos interferência e tem dado resultado. Bem, o nosso assunto de hoje está relacionado ao dia de ontem. Ontem foi 10 de setembro, né? Foi um dia de reflexão, um dia de chamar a atenção, né, do mundo com relação ao autoextermínio, que é o suicídio, né? Então hoje eu vou falar sobre autoextermínio. Existe solução, alguém já morreu por você, né? E é importante a gente retroceder um pouquinho na história para ter um entendimento. Quando Deus fez o homem, ele colocou o homem no jardim do Éden, né? Ele tinha planos maravilhosos para o homem. A obra-prima da sua criação seria a principal responsável por tudo que o Senhor criara, né? Que o Senhor havia criado. Sem necessidade de adentrar no desfecho dessa história, que nós já sabemos que a escolha por experimentar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe consequências muito sérias para o homem lá, e de lá para cá, para a sua descendência, toda a humanidade. Verdade. Que foi o pecado, né? Que foi o pecado. Bem, a forma como Deus se relacionava com o homem, a partir daí, foi modificado. Porém, o seu amor, o seu plano permaneceu intocável e inabalável. Isso é importante. Em Romanos 5,18, evidencia essa verdade quando o apóstolo Paulo escreveu: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então é lá a transgressão do homem Adão, e nós temos a justificação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Então, embora o plano inicial de Deus para a humanidade tivesse sido afetado, mas Deus, na sua graça, bondade, sabedoria, não se esqueceu de nós. Amém. Isso aqui é maravilhoso, entendeu? E pelo contrário, ele consertou através de Cristo, através dessa justificação, da redenção, da cruz, da morte do Senhor, né? Ele consertou o que havia perdido, e por isso nos concedeu o direito à vida eterna, né? Foi essa a missão da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Deus nos amou tanto, mas tanto, que ele deu o seu único filho para que todos nós que cremos nele pudéssemos ter vida. Está lá em João 3,16. Maravilha. Amém. Então a morte de Jesus, ela veio para aliviar o nosso fardo. Ela veio para nos trazer refrigério, né? Ela veio para nos trazer a salvação e a verdadeira vida eterna. E nós vemos que o mundo hoje, o mundo está enfrentando um tempo de desespero, né? De medo, incerteza, muita insegurança, né? Sentimentos como este muitas vezes provocam ansiedade, depressão, pânico, desespero, doenças que infelizmente são muitas comuns hoje nos dias atuais. São milhões de pessoas que vivem essa realidade. E a gente começa a refletir esse quadro considerando o dia de ontem, que foi 10 de setembro, aonde se chama atenção, o mundo
chama a atenção, né, das pessoas para o dia de prevenção do autoextermínio, para o dia de prevenção do suicídio. Isso é uma coisa séria, né? Segundo pesquisa, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. Mais de 1 milhão no mundo. Quantas Gente, almas perdidas? as pessoas se matando, né? O Brasil está entre os 12 países com maior índice de suicídio no planeta. Isso é triste. A nossa média de mortes diárias por autoextermínio, que é o suicídio, é de 30 pessoas por dia, o que equivale a aproximadamente uma pessoa se matando de hora em hora. Segundo alguns estudos, o Brasil está acima da média global. Agora eu digo para você o seguinte, você que me assiste, você que me ouve, meus irmãos da igreja, só quem já passou por isso, por essa crise, sabe o que isso significa, né? Verdade. E muito mais ainda, tem consciência de que o intuito das pessoas normalmente não é por fim a própria vida. O que as pessoas buscam é colocar um fim na dor, no sofrimento. Tentar parar, estagnar o problema. E a gente percebe que as pessoas se encontram às vezes em tristeza tamanha que não conseguem enxergar outra solução a não ser exterminar a própria vida, se suicidar, né? Eu acredito na prevenção. Eu acredito que é possível parar e reverter essa situação. Eu creio também. Apesar da gente ter tido no ano passado aí um número assim escandaloso, assim, assustador. Eu falo escandaloso porque gerou um escândalo entre as comunidades religiosas e assustou o mundo, né? O número de pastores e de cristãos que se suicidaram. Verdade. Né? Eu digo para você, meu querido, minha querida, se você está em profundo sofrimento, com medo, ou sem esperança, frustrado, desanimado, desiludido por alguma coisa, eu digo que você procure ter plena convicção. Põe na tua cabeça, tenha certeza de que existe alguém que não apenas se importa com a sua dor, com o seu sofrimento, com os seus problemas, mas que tem a solução para o seu problema. O nome dele é Jesus Cristo. Oh, glória. Ele disse, o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 38 e 39, que ele te ama, Jesus te ama, de uma maneira tão profunda, que nada, absolutamente nada, pode te separar, você, desse amor, que é ele. Amém. Então você precisa crer nisso. Existe alguém que te ama. Existe uma pessoa que tem meios e pode tirar você desse vale de dor, de sofrimento. Apesar do suicídio, por muito tempo, ser visto, né, como um grande pecado, né, graças a crenças religiosas, morais, culturais, né, tradicionais. Mas quem já enfrentou isso sabe que não é fácil e que no final, essas coisas que eu acabei de colocar, as crenças das tradições, né, os ensinamentos religiosos, não ajudam em nada. Essa é uma questão muito profunda ainda a ser discutido pela igreja. Ver o suicídio como uma questão de pecado não é uma realidade. As pessoas são seres humanos. As pessoas são humanas, são imperfeitas, são vidas flageladas, sofridas, pisadas, espiziadas, humilhadas. E dentro desse ser humano tem um espírito, mas também tem uma alma
com um oceano de sentimento, de sensações, de percepções e de sensibilidade. E se você olhar por esse aspecto, você vai perceber que essa questão ela é muito séria e não pode ser tratado só a nível de religiosidade, a nível bíblico. É preciso que a gente vá mais além, é preciso que a gente vá a essas pessoas, chegue a essas pessoas de maneira mais efetiva, de maneira mais próxima, de maneira mais corpo a corpo, olho no olho, como um ombro amigo. Muitas vezes é apenas um ombro amigo, muitas vezes é alguém fora do seu entorno de vida, que essa pessoa que está enfrentando esse problema, ou aquele problema, ou essa depressão, precisa conversar, precisa se abrir. E se a gente olhar para fora, a gente vai ver que podemos ajudar essa situação a ser contida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a pessoa chega a cometer um ato desse, é porque ela está realmente em grande sofrimento. Sofrimento profundo. Sofrimento profundo traz tristeza de alma. E essa tristeza ela é tamanha que a pessoa chega a um ponto da cegueira, da miopia científica, da miopia espiritual. E não enxergar outra solução, outra saída, a não ser o extermínio da própria vida. Isso é muito triste. Para nós que entendemos, podemos medir no nosso sentimento a tristeza que é. Nesse estado que essas pessoas se colocam, às vezes, ou que chegam, às vezes, de profunda tristeza de alma, é um estado que qualquer ser humano, ele fica fragilizado. Ele pode ser o que for, ele pode ser clero, ele pode ser o que for, ele pode ser crente, ele pode ter uma fé diferenciada, ele pode ser um artista, ele pode ser uma celebridade, mas se ele chegar a esse ponto de tristeza profunda de alma, com certeza ele vai ficar fragilizado, vai ficar vulnerável. E isso associado a determinados quadros de depressão e outros tipos de distúrbios comportamentais que se agrega, está aí um coquetel perfeito para que a morte se instale. Quero dizer para você que eu creio, nós cremos que Jesus veio não apenas para resgatar as nossas almas, mas também para nos dar vida, para que nós possamos viver. Isso significa que nele não temos apenas a garantia de respirar ou da vida eterna, mas a certeza de sermos abundantemente, somos abundantemente abastecidos, nutridos em ações efetivas na promoção do amor. Amor ao próximo. Para fazer outros viverem e serem felizes. Jesus morreu para que você pudesse viver. Pense nisso. Ele disse em João 10:11, eu sou o bom pastor. Né? Eu sou o bom pastor. E complementando essa palavra, ele diz assim, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já deu a vida dele por você. Não carregue sozinho esse fardo. Esse fardo é para ser compartilhado. Esse fardo é para ser dividido. Que eu sei que você pode não estar aguentando. Mas o mais pesado Cristo já levou. E nós podemos, como ser humano, compartilhar, dividir esse fardo um com o outro. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus amoroso. E ele nos chama você, chama a mim, né? E diz ainda, se nós estamos cansados, sobrecarregados, para que nós possamos ir até a Ele, para que Ele possa aliviar a nossa dor nos braços de amor dEle. Existe solução. Deus te ama, Jesus te ama. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, é terrível esse momento em que a humanidade se encontra, Senhor. Insegurança, incerteza, muito desespero, meu Senhor.
muitas frustrações, muitos sonhos que foram jogados por terra, muitas dificuldades enfrentadas em áreas diversas da vida. E nós sabemos que é um momento que a humanidade não sabe para quem recorrer. Mas nós que te conhecemos como verdadeira luz, como verdadeiro Pai amoroso, e sabemos que as nossas dores o Senhor já carregou e que não há fardo que tenha ficado sobre a terra que o Senhor já não tenha transportado, meu Senhor, para que nós pudéssemos caminhar e que por isso nós nos sentimos livres e nos sentimos libertos de qualquer acusação, de qualquer mal. O Senhor Jesus de Nazaré, nós sabemos que Tu tens sido o nosso Pai, o nosso Deus de amor. Então é a Ti que eu te peço nesse momento, que eu lhe apresento a vida, o coração, a alma, o espírito desse que se encontra nesse momento oprimido, atribulado, entristecido, sofrido. Senhor, põe Tua mão agora dentro dele, Senhor. Põe Tua mão dentro dele, tira, meu Pai, todo o fardo, Senhor, tira todo o sentimento contrário, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, faça agora a sua obra nessa vida e mostre para ela que há solução, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida e que está acessível a Ele nesse momento. Eu tenho certeza que essa obra já começa a ser feita na vida de algumas pessoas. E eu abençoo essa pessoa com a bênção da vida, com a bênção da restauração, com a bênção da vitória, na certeza que o Senhor já está operando. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E já glorifico por essa vida, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que palavra, né? Abençoado. Inspirada. Ó, beijo no coração. Deus abençoe. A paz do Senhor, amado. Bom final de semana. Fique em paz.